Oi, pessoal. Eu tô aqui com tudo pronto no Espaço Maqueles Medeiros Facilita para mais um workshop. Na verdade, vai ser uma tarde de workshops, né? São 2 workshops de processos corporais do Axis Consciousness, onde o nome dos processos são BMM 90% da capacidade função cerebral. Do que se trata, né? Vim fazer esse minutinho para trazer para vocês mais um questionamento. O quanto você compra crenças da sua família, por exemplo, ou do seu parceiro, parceira, ou de uma filosofia, de um grupo filosófico que tu segue. Muitas vezes isso vai acontecendo e a gente nem se questiona, né? Por que eu tô falando sobre isso? Porque esse processo corporal BMM, que é o apelido dele, ele serve exatamente para isso, né? Para a gente liberar todas as crenças, os padrões que a gente acaba repetindo da família, ou até aquelas manias que tu pensa que tu tá fugindo delas, às vezes tu nem mora perto do familiar e quando tu vê tu faz igual, né? Sabe aquela mania que a gente tem de dizer assim, ó, poxa, me tornei aquilo que eu não queria, e copia o comportamento. Pois então, BMM serve para liberar tudo isso do teu corpo e tu realmente acessar o ser que tu é, né? Aquilo que é verdade para ti. Talvez uma coisa que funcione para mim não funciona para uma outra pessoa. E o 90% é é um processo que serve para tu expandir a função do teu cérebro. Vocês já devem ter ouvido falar isso em várias técnicas ou até de forma biológica e fisiológica falando, né, que a gente não utiliza toda a capacidade que o nosso cérebro tem. Esse processo corporal, assim, ó, exagerando um pouco, é ver o filme Lucy, que ela acaba acessando poderes a mais. Esse processo nos leva a expandir dessa forma. Então, assim, ó, pra ti que de repente está querendo ter mais clareza mental para estudar para vestibular, Enem, ou que está fazendo um mestrado, ou até mesmo que está se engajando em adquirir uma outra técnica, uma outra forma de funcionar, esse é um processo que te ajuda a liberar, né? A expandir teu cérebro para acessar tudo com mais facilidade. Cada pessoa tem uma forma de funcionar pós-processo. Eu, por exemplo, a minha experiência com esse processo é que toda vez que eu aplico ele, me auto-aplico ou faço um workshop dele, acaba que as ideias vão surgindo e eu vou conseguindo fazer mais coisas ao mesmo tempo. Tipo, esse hábito de ficar lendo 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo foi uma coisa que expandiu muito pós eu conhecer esse processo. Então, hoje eu consigo fazer isso com facilidade e eu vou acessando, eu vou assimilando com clareza tudo que eu vou lendo, né? Porque às vezes a gente lê, mas lê sem presença. Essa é a minha experiência. E igual, eu vou entregar algo para vocês agora, tá? Para que vocês reflitam a respeito disso. Porque afinal de contas, esse vídeo que eu tô gravando pode servir de um minutinho quântico. Quem sabe o nosso minutinho quântico de número 40. Vou contar uma história que a fonte dessa história foi retirada do livro Segredos da Mente Milionária, né? Do Eker. Tem uma história nesse livro que fala assim, ó, que uma filha ia lá. Não sei se tá bem ao pé da letra, tá, gente? Mas é só para pegar a essência. A menina ia lá, cortava o pernil para colocar na panela. Cortava o pernil em vários pedaços e botava na panela. E aí, um dia ela foi questionada, né? Por que ela cortava o pernil em vários pedaços? Por que ela não deixava o pernil inteiro para assar? E aí, ela não soube responder por quê, né? Ela só disse, minha mãe fazia dessa forma. E eu aprendi da minha mãe. E aí, ao questionar a mãe dela disse a mesma coisa. Eu aprendi assim, fazer dessa forma com a tua avó. E aí, se constatou, perguntando pra avó por que ela fazia desse jeito, ela disse, eu corto o pernil porque a minha panela é pequena. Então ele tem que ser cortado para que ele caiba na minha panela.
E agora fica a minha pergunta, levem isso como uma metáfora. Quantas vezes vocês têm a forma ideal para colocar o pernil assar e vocês não se dão conta e acabam cortando o pernil porque vocês aprenderam que é dessa forma, sem perceber que as outras pessoas só cortavam o pernil porque a panela era pequena? Como seria a gente começar a olhar para tudo que a gente faz de uma maneira automática e perceber se essa é a forma que funciona pra gente ou essa é a forma que funcionou para outra pessoa em outro momento? Então fica aqui essa historinha, tá? E comecem a perceber no dia a dia de vocês o quanto vocês estão cortando o pernil sem necessidade, porque vocês têm a forma do tamanho ideal para esse pernil. Um beijo, até o próximo Minutinho Quântico. Hoje não vai mais dar tempo de vocês participarem desse workshop, mas se em algum momento sentir o chamado para fazer, entre em contato que a gente cria em outra data. E esse workshop tem tudo a ver com essa história do pernil, né? Quantas vezes a gente mimetiza o comportamento do outro, a gente copia, sem nem se dar conta por que está fazendo. E talvez tenha uma forma de funcionar muito mais grandiosa para ti, que não seja ser a cópia do que os outros foram ou que são. Um beijo e uma ótima tarde.